Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida de forma especial, de forma profunda. Vamos iniciar agora os dons espirituais. Nós vamos fazer o comentário dos dons espirituais, se eles estão em atividade ainda nos dias de hoje ou não, quem são as pessoas que crê e as que não crê, né? Tem pessoas que crê ainda nos dons espirituais e tem outras que não crê, né? Tem igrejas que são dotadas de dons espirituais e acreditam, e tem outras igrejas que não acreditam nos dons espirituais. E é por esse motivo que nessa noite a gente vai abordar esse assunto acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são importantes para a igreja nos dias de hoje ou não? Os dons espirituais ainda estão em atividade para a igreja nos dias de hoje? O que você acha? Então, hoje nós vamos estar aqui abordando acerca dos dons espirituais. E isso é muito importante. Os dons espirituais, eles são importantes para a igreja nos dias de hoje. E é por isso que nós estamos aqui e vamos fazer comentários acerca dos dons espiritual, porque é muito importante para nós. Já está aqui comigo o Diácono Jean, que vai participar dessa live. Hoje nós vamos estar aqui comentando acerca dos dons espirituais. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ele. Ô, glória! Consegue chamar, Jean, aí? Estão me ouvindo na live? Está saindo áudio? Alguém sabe me dizer aí? Põe um ok, estou ouvindo. Oh, glória. Alguém está nos ouvindo? Oh, glória. É forte, pastor. Pai do Senhor, Diácono Jean. Senhor. A Anne Chave, está aí ao vivo conosco aí na live aí, ó. Tá ouvindo. Essa irmã. Oh, glória. Então a gente vamos iniciar essa live aqui e nós vamos fazer comentários, né, dos dons espirituais. Aí os dons espirituais, será que eles estão em atividade nos dias de hoje? Será que os dons espirituais, eles são importantes nos dias de hoje? E muitas pessoas têm essa dúvida acerca dos dons espirituais. Mas nós vamos abordar assuntos aqui acerca dos dons espirituais. Os dons espirituais, eles são muito importantes para a igreja. E tem muitas pessoas que estão desprezando os dons espirituais. E hoje nós vamos comentar acerca dos dons espirituais e vamos trazer também o significado no grego para que as pessoas tenham uma alusão maior acerca dos dons espirituais. Hoje eu quero, juntamente com o Diácono Jean, nós vamos fazer comentários maravilhosos acerca dos dons espirituais. Você pode deixar aqui, que vai participar, que está participando, você pode deixar seu comentário aí embaixo.
Eu vou ler o texto aqui, Jean. Eu vou ler o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo, eu vou ler do 4 em diante. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de maravilha, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós já vimos aqui que os dons espirituais, eles são bíblicos. Os dons espirituais estão inseridos na palavra. Então, o que Paulo ele vai falar acerca dos dons espirituais? Que há diversidade de dons espirituais. Esses dons, eles são importantes para a igreja. O que tu acha, Diácono Jean? É interessante o ponto de vista do apóstolo Paulo, né? Ele quer trazer a memória, né, dos irmãos de Coríntios sobre a importância dos dons. E ele faz o povo se lembrar, né? Lembra de quando vocês serviam a deuses mudos, porque eles não estavam acostumados com isso, né? Não estavam acostumados a ver essas situações. Para eles era um novo, era algo novo na vida deles. Mas aí o apóstolo Paulo começa a explicar para eles, né, que isso era que trazia o fortalecimento, a vida, algo da parte de Deus para aquele povo. Isso que é o Verdade. interessante da teoria do apóstolo Paulo, né, trazer para aquela igreja coisas importantes e edificantes. Deixa Deus usar. Verdade. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, né, para corrigir divisões e problemas dentro da igreja em Corinto. A cidade era conhecida por sua diversidade cultural e pela convivência de várias religiões e práticas pagãs. Isso. E o que impactava os cristãos locais, né? Essa prática pagãs impactava os crentes da igreja de Corinto. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo busca unificar os crentes, exemplificando que, embora exista diferentes dons espirituais, todos são concedidos pelo Espírito Santo. Então, se os dons espirituais é concedido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, então, tem a total liberdade para agir na igreja. O Espírito Santo tem total liberdade para fazer a obra na igreja. E qual é o objetivo dos dons espirituais? O objetivo dos dons espirituais é edificar a igreja. É o mais importante. Esse é o objetivo, é o que Paulo mostra, esse objetivo de edificar a igreja. Eu, particularmente, eu amo os dons espirituais. E os dons espirituais, eles são coisas divinas, é do céu, coisas maravilhosas para a nossa vida. E nós vamos entrar aqui acerca dos dons, já, né? Eu posso abordar um, tu pode abordar outro, e assim a gente vamos levando aí a live acerca dos dons espiritual. Eu vou iniciar aqui o dom da sabedoria. O dom da sabedoria. Certo. A palavra sabedoria aqui, no grego, é sofia, que refere-se à sabedoria divina, diferente da sabedoria humana.
Então, o dom da sabedoria que Deus dá por intermédio do Espírito Santo na igreja não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria divina. Não é uma sabedoria filosófica comum, não. A sabedoria que Deus, pelo seu Espírito, dá é uma sabedoria divina, que também eram muito valorizados na cultura grega. Por que Deus vai dar uma sabedoria? Porque os gregos eram tão sábios, tão filosóficos, cheios de ideias, né? Então, eles pegavam essa sabedoria para articular, para trazer mensagem, eles elaboravam diversos diálogos bem sábios. Então, Deus vai dar o dom da sabedoria, mas a sabedoria deles, que Deus vai dar, a sabedoria do dom aqui, do dom da sabedoria pelo Espírito Santo, é uma sabedoria divina, e não uma sabedoria humana, e não uma sabedoria filosófica comum. Aqui Paulo se refere a uma sabedoria que vem de Deus, dado para lidar com circunstâncias espirituais e práticas de fora, promover o reino de Deus. Então a sabedoria aqui, ela vem de Deus para quê? Para promover o reino de Deus. A sabedoria de Deus aqui, por intermédio do Espírito Santo, é uma sabedoria para manifestar em líderes espirituais, para manifestar em outros irmãos dentro da igreja, para quê? Para oferecer soluções inspiradas para dilemas complexos da vida cristã ou da igreja. Então a sabedoria é para resolver os problemas complexos de dentro da igreja, para resolver problemas entre irmãos. Então o dom da sabedoria aqui, ela não é uma sabedoria humana, é uma sabedoria divina. Uma sabedoria inspirada por Deus, né? Pelo próprio Isso. Deus. Essa sabedoria aqui, ela é tão importante que ela vem para líderes como pastores, vem para evangelistas, diáconos, presbíteros, vem para as pessoas de Deus. Para quê? Para dar conselhos que ajudam a igreja ou a congregação a enfrentar desafios morais ou éticos, discernindo a vontade de Deus em situações difíceis. Então a sabedoria é para resolver as questões difíceis dentro da igreja. É por isso que os dons espirituais, ele é importante na igreja. Os dons espirituais, ele não pode faltar dentro da igreja. Pode continuar. É forte. O segundo ponto é a palavra da ciência, né? Ou palavra de conhecimento. Baseado no que tenho estudado, ciência ou conhecimento implica em pesquisa e investigação, embora a ciência não deva ser entendida em um sentido puramente intelectual. Ela tem um caráter existencial. Paulo também faz essa associação da ciência como uma espécie de ciência mística sobrenatural. Então não vem do intelecto do homem, não vem do conhecimento humano, como o senhor falou. Ela traz esse mesmo sentido, né? Que ela vem divinamente de Deus, inspirada, né? De uma forma sobrenatural. Vem como uma revelação ou uma profecia, revelações ou profecias. Enquanto a sabedoria vem inteiramente do Espírito, a ciência ou conhecimento vem à medida que o Espírito concede. A palavra da ciência ou do conhecimento é quando você tem uma revelação de alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente é algo em que você precisa refletir sobre o significado do que foi revelado para você. Isso pode acontecer através de um testemunho interior, aquilo que você simplesmente sabe sem ninguém precisar ter falado para você. Coisas que sempre aconteceram com o apóstolo Paulo, né?
sempre trouxe várias revelações de situações que aconteceram ou que iriam acontecer. Esse é o dom da palavra ou da ciência, ou o dom do conhecimento também, como é conhecido. É Forte. muito forte. Deixa Deus usar. No grego aqui é gnose. Isso. Gnosis aqui é um conhecimento divino revelado. Complementando o teu discurso aí, esse conhecimento revelado Deus vai usar alguém num conhecimento revelado, divino. Isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito extraordinário, porque a gente possui conhecimentos terrenos, humanos, mas aqui a palavra do conhecimento é algo revelado, que Deus dá para nós. É algo divino, algo do céu. O que é que nós temos de tirar isso aqui para nós? Não se trata de um conhecimento comum adquirido pelos estudos. Não. A gente estuda e adquire o conhecimento. Mas tem coisas que Deus vai nos dar. Tem coisas que Deus vai nos dar. Palavra de conhecimento. Na pregação, a gente estuda. Mas tem momentos que na hora da pregação Deus dá a revelação, e ali na hora da revelação da palavra, da pregação, Deus vai nos usando de forma extraordinária e vai falando no coração de muitas pessoas. Porque é diferente uma palavra técnica colocada. O povo recebe, mas não é impactado. Agora, quando a palavra do conhecimento é revelada ao coração do pregador, que ele libera aquela palavra, atinge o alvo, atinge o coração do pecador, atinge o público e Deus faz a obra. E é nesse momento que o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra humana não consegue convencer, mas quando é revelada, aí convence o pecador da justiça e do juízo. É porque é forte, né? A gente vê todas as ações, quando tem ação realmente e verdadeira do Espírito de Deus, algo sobrenatural tem que acontecer na igreja. Tem que acontecer algo sobrenatural. Já Meu Deus. Né? Se a palavra, ela pode até ser estudada. Eu tenho um estudo que eu li outro dia, que diz que Deus, você pode conhecer ele através das escrituras, mas você não pode mostrar quem verdadeiramente é Deus, porque não tem palavras que você estude, que você busque, que traga quem realmente é Deus ou quão grande ele é. Porque Deus é imenso, não tem como medir a dimensão. Não tem. Não tem como medir. Não tem conhecimento, não tem estudo, não tem intelecto que traga a dimensão de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus age, que Deus opera, que Deus faz, mas não sabemos a proporção desse tamanho, que é imensa. Estar sobre Deus é maravilhoso, porque nos impacta, nos fortalece, alegra, né? Muito bom. E o Doni aí? É muito bom ver você, pastor. Deus abençoe, Johnny. Estão de olho. Então, vamos para o dom da fé. A palavra fé aqui, no grego, é pistes. Pistes significa fé, firme ou confiança inabalável. Isso aqui os crentes de hoje têm que ter. Às vezes a gente expressa uma fé dos nossos lábios, mas na prática nós não conseguimos ser. Não conseguimos viver aquela fé inabalável, porque em meio aos desertos, em meio às provações, as pessoas tendem a abandonar o barco. E a fé inabalável, ela é uma fé divina. Isso aqui é um dom.
que a igreja precisa usufruir. Por quê? Porque nós estamos vivendo em momentos dificílimos, estamos vivendo os últimos dias da igreja, e cada tempo que vai passando nós vamos sofrendo perseguição, nós vamos sofrendo ataque, as leis que estão sendo elaboradas, que é para destruir a igreja, para destruir os crentes, tudo isso, a gente tem que ter uma fé inabalável, né? Os irmãos que eram lançados na arena de Roma, eles morriam cantando, e uma fé inabalável. E quando nós olhamos para aquilo ali, fico arrupiado, porque a fé daqueles irmãos que morreram na arena de Roma, comido por leões, era uma fé inabalável, era uma fé sobrenatural. E aí, o que acontece? Essa fé inabalável não se trata de um conhecimento comum, melhor dizendo, não é mais do que uma fé comum, que todos os crentes têm. Então nós temos uma fé comum e também temos uma fé inabalável. Essa está faltando para nós na igreja, uma fé inabalável. É uma confiança sobrenatural, que capacita alguém a crer no impossível. Olha, Jean, isso aqui é muito extraordinário. Isso aqui é muito extraordinário. Nós precisamos crer no impossível. Crer no impossível. Tem alguém que quer participar aqui? Deixa eu ver aqui. Irmã Ana. Pode ser. Ana. Ele botou, mano. Em nome de Jesus, sai daí, mãe. Ele botou. Ai. Estão ligados no live. Então, Jean, vamos voltando aqui ao nosso assunto. A gente temos aqui o quê? Nós temos uma fé. Essa fé aqui é sobrenatural, que capacita alguém a crer no impossível. E crer no impossível vai além da nossa fé comum. Eu creio que Deus pode abrir uma porta, eu creio que Deus pode sarar da dor de cabeça. Agora, eu creio que Deus pode colocar o paralítico de pé. Eu creio que Deus pode dar vista ao cego. Eu creio que Deus pode fazer o surdo voltar a ouvir, ou o morto ressuscitar. Isso aqui é uma fé inabalável, sobrenatural. O que É essa fé. O que é interessante, pastor, ele fala Rafael que está participando aí, o Rafael. o pastor Rafael Cabral. Interessante, pastor, é que o texto diz que a fé ela é um dom de Deus, não vem de nós. Ela é um dom de Deus. Por quê? Porque na nossa capacidade a gente até acredita, mas logo a gente desanima. Mas quando se trata do dom, é necessário acontecer, porque é o Espírito que está te dando condição de acreditar naquilo que não está na tua frente. É o que diz. Ele vai dizer assim que é dado para cada um que for útil. Pois é, para usar. Isso que é o interessante da fé. Sim. Para a realização, porque é necessário acontecer através da fé. Porque o Espírito é Deus que está te concedendo. Você não está acreditando de você mesmo, não é da sua palavra. Não é só dizer eu acredito, eu confio. É o Espírito que está concedendo. Quando se fala que é o dom, é o próprio Deus que está concedendo através do Espírito, né? Que se torna mais especial. Jean, tem um negócio aqui muito interessante aqui. Eu posso fazer uma aplicação nos dias de hoje. As pessoas com o dom da fé são aquelas que mantêm uma confiança constante em Deus, mesmo em situações que parecem sem esperança. É a permanência, né? É o dom da fé. É o que o apóstolo Paulo diz também em Romanos, que a gente se joga, se inclina ao Espírito, acredita, porque quando a gente deixa de acreditar, ou deixa de confiar, ou está enfraquecendo, o Espírito vem e nos fortalece, nos ajuda a prosseguir. É a fé que ele está nos concedendo para continuarmos. O apóstolo Pedro, eu prego aqui os dois tipos de fé que Pedro teve.
a fé sobrenatural e a fé comum. Jesus disse, vem, ele veio, começou a andar sobre as águas. Fé sobrenatural. E quando ele vai naufragando, porque ele começa a olhar os problemas, fé comum. E ele afunda. Então ele anda com a fé sobrenatural, mas quando olha os problemas, a fé comum, ele naufraga. Nós cristãos temos que ter essa fé mesmo no momento que não tem esperança. Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Fé sobrenatural, que ele vai se levantar. Jó tinha fé sobrenatural. E o que vamos ter aqui mais? Para me finalizar aqui a fé, para tu falar do dom de cura. Nos dias de hoje, isso pode se manifestar em nós crentes, que iniciamos projetos missionários em lugares difíceis ou que enfrentam crises pessoais, como doenças graves, acreditando no poder de Deus para intervir. Então, nós acreditamos. Eu sou uma prova, Jean, que eu vivi o sobrenatural de Deus. Quando Deus falou comigo, e pela primeira vez vivi essa experiência, quando Deus falou comigo, e Deus disse para mim, diz para o paralítico levantar e andar. Eu continuei pregando. Ele diz para o paralítico levantar e andar, e eu continuei pregando. E na terceira vez, Deus me sacudiu no púlpito. Eu tomei as muletas dele, ungi as pernas dele, orei por ele, e disse, agora anda em nome de Jesus. Rapaz, quando aquele paralítico começou a andar na igreja, ele foi lá no final da igreja e voltou na frente do púlpito. Eu disse para ele, vai novamente lá e volta. Ele foi, quando voltou, ele disse, agora eu quero aceitar Jesus. Rapaz, acabou a mensagem, não deu para pregar. Deus tomou a igreja. O pastor rolava pelo chão. Acabou 00:30 o culto. E Deus fez. Isso aí é fé sobrenatural. Isso é fé sobrenatural. Tem 3 meses que eu fui pregar num local e tinha uma mulher, ela era surda. Ela não ouvia. E no final da mensagem, eu preguei as 3 vindas de Jesus e eu meti a mão nos ouvidos dela, orei por ela, passei o óleo ungido e disse, Deus, faz essa mulher ouvir. E quando eu perguntei para ela, a senhora está me ouvindo? Ela disse, estou. Rapaz, a glória de Deus foi tremenda. Então, a gente tem que exercer esse dom chamado fé sobrenatural. Pode comentar o outro. É forte. O quarto, para mim, é o dom de cura. O poder de realizar o milagre de uma recuperação dramática da saúde era um dos dons concedidos pelo Espírito à igreja primitiva. Adam Clarke sugere que este dom se refere simplesmente ao poder que, em momentos especiais, os apóstolos receberam do Espírito Santo para curar as doenças. Este escritor afirma que os apóstolos não tinham esse poder como um dom permanente que se tornava efetivo em todas as ocasiões. Paulo não pôde realizar a cura de Timóteo e nem mesmo remover o espinho da sua própria carne. A palavra curar está no plural no texto grego, indicando diferentes curas para vários tipos de moléstias ou enfermidades. A cura instantânea ou espiritual, a gente certifica nos próprios textos, né, de Atos, no capítulo 3, depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro vai com o outro apóstolo, discípulo, para a porta formosa, para a oração, onde eles vão este dom da cura. O quão é importante, o quão Cristo usa esse dom para o crescimento do ministério e também para a edificação. E o homem está pedindo esmolas, ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, seja curado em nome de Jesus. Só que quando muito bom. Só que quando eles
o coxo que estava na porta do templo vai para dentro do templo, adorar a Deus. O dom, ele serve para isso, não para curar e fazer com que a pessoa desanime e desista da vida, não. Ele concedeu a cura e foi testificado para o crescimento da obra, para o crescimento dos servos, da fé, todos que os viam. Porque ele está lá dentro da igreja, glorificando, saltando, as pessoas podem falar. Não era o coxo que estava na frente da igreja, mendigando, e ele ouve as pessoas falando disso, sou eu mesmo. Um homem lá na frente me curou. Em nome de Jesus de Nazaré. Ele Então, testemunho. a cura glorifica o nome de Jesus e dá crescimento à obra, né, de Deus. Isso. Na Bíblia tem muitos milagres que acontecem através deste dom de cura. E é muito interessante falar deles, porque nem sempre, como no texto que eu li, é concedido para a gente mesmo. Às vezes a gente pede uma cura, mas não é concedido. A gente ora por uma pessoa, mas não é concedido. Mas e Deus opera. Eu passei por um período, há uns anos atrás, uns 2, 3 anos eu acho, que eu sentia muita dor no peito. No tempo que eu jogava bola, eu caí, uma pessoa caiu em cima de mim e fraturou aqui minhas costelas, essa região do tórax. E eu sentia muitas dores. E uma pessoa estava pregando na igreja, ela disse assim, só quem crê, vem aqui na frente que eu vou orar e Deus vai te curar. Só que eu estava com muita dor no peito. E eu falei assim, mas eu creio, aqui no banco mesmo. Eu baixei a cabeça, comecei a glorificar a Deus acreditando. E instantaneamente Deus me curou daquilo. A partir daquele momento eu não senti mais a dor. Então o dom de cura, ele chegou à vida. Foi muito forte. E eu dei o testemunho lá, as pessoas ficaram impactadas da forma que Deus operou, né? Porque muita gente não acredita que ainda acontece. É verdade. Essas pessoas que não acreditam, vamos tocar nesse assunto depois, acerca dos sensacionistas, né? E também os continuistas. Os sensacionistas não acreditam mais que os dons estão em ação, né? Mas isso aqui a gente vai tocar mais para frente. Vamos finalizar os dons. Pode continuar. Não, deixa ele usar no 5. Eu vou só complementar aqui o dom de cura que tu falou, muito interessante, porque refere-se a curas, tá no plural, verdadeiramente está no plural, né? Que vem por intervenção divina. Então, as curas divinas, o dom de cura vem de Deus, é coisa divina. A forma plural sugere que há muitos tipos de cura, indicando que este dom pode operar em diferentes dimensões. E enfermidade. Qual essas dimensões que a cura pode operar? No físico, no emocional e também no espiritual. Esse dom é espetacular. E nós vamos ver nos evangelhos, né? Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, no ministério de Paulo, o dom de cura sendo manifestado de forma sobrenatural. Isso é lindo. Quinto, operação de milagres. Operação de milagres, que no grego é dinâmio, né? Ou dinamite, né? Aqui tem duas palavras, energeomata, dinâmio ou dinamite, né? E isso é muito importante que nós vamos aprender aqui agora. Energeomata, porque aqui os dons no grego é charismata, né? Os dons aqui é charismata. O charismata é de Deus para a igreja, né? Operações, energemata significa operações, e dinâmio ou dinamite, como você queira, né? É poder. Ou dunamis se refere a ações poderosas além do comum. Essas ações de operação do Senhor vai além do comum. As pessoas ficam enlouquecidas, porque quando vê as questões dos dons espirituais em ação, olha o que acontece.
realizadas pelo poder de Deus. São manifestações sobrenaturais que desafiam as leis da natureza. Então, o próprio Deus, ele vai ser glorificado porque a operação de milagres acontece. Vai desafiar a natureza. Acalma-te, vento, acalma-te, mar. Deus, Filho, desafiou a natureza e o mar se acalmou. Ele vai desafiar a medicina. Cura os 10 leprosos. Cura a mulher do fluxo de sangue. Operação de maravilha. Né? Pedro, só a sombra de Pedro curava. Né? Então nós vamos ver que essas operações de milagres, nós vamos ver que Pedro era tão usado na mão de Deus, Paulo era tão usado na mão de Deus, que a operação de milagres acontecia nos seus ministérios. E isso é muito importante, nós podemos fazer uma aplicação nos dias de hoje. Milagres podem incluir livramentos sobrenaturais, como histórias de pessoas sendo protegidas de desastre, ou provisões milagrosas, como alimento ou recurso aparecendo de maneira inexplicável. Também pode ser visto em lugares onde o evangelho está avançando com curas ou sinais visíveis que autenticam a mensagem de Deus. Os apóstolos, eles pregavam a mensagem e havia sinais. Paulo pregava com sinais. Pregação e sinais. Pregação e sinais. Filipe prega em Samaria e ele prega Cristo e operações de milagre extraordinários. Os coxos voltavam a andar, os cegos voltavam a enxergar em Atos 8. Isso é extraordinário. Os dons de operações de milagres, aqui ele operou de forma extraordinária. Operações de poderes. Então isso aqui o que refere-se às ações poderosas além do comum. Então vai além do comum, é Deus. Deus que opera os milagres. Vai além do dom de cura, né? Ressurreição dos mortos. Sim. Realmente é uma maravilha, é algo sobrenatural, né? Mais forte do que o dom de cura. É algo Sim. que a pessoa desacredita que pode acontecer, né? Esse maravilha aqui é muito extraordinário, que é operações de milagres, de várias espécies. Do impossível, né? Quando acaba a capacidade humana, do intelecto, dos estudos, dos médicos. Acabou. Aí Jesus entra com o dom de maravilha. Acabou na capacidade humana, mas na divina não. Na sobrenatural vai acontecer. É forte. Eita glória. Sexto, vai. Dom de profecia. Esse é forte. E vamos chamar a atenção de algumas coisas. Porque ele se estende muito, né? O dom de profecia. Porque a gente vê algumas coisas na igreja acontecendo aí, que a gente fica até maluco. Mas isso aqui é muito interessante. No Antigo Testamento, as profecias continham tanto as previsões de fatos que viriam a ocorrer, quanto a proclamação de alguma mensagem de Deus. Para muitas pessoas, o elemento da previsão superava o da proclamação. Outras preferiam minimizar o elemento da previsão e consideravam a profecia como apenas uma declaração da mensagem de Deus para a época em que viviam. Ambos os elementos sempre estiveram presentes, embora a ênfase mais importante da profecia, mesmo no Antigo Testamento, fosse a direta apresentação da mensagem de Deus às pessoas da época em que a profecia vivia. No Novo Testamento, a profecia podia ser ocasional ou uma função permanente. No Antigo Testamento, a palavra profecia é aquele dom especial que exorta e capacita certas pessoas a transmitir revelações de Deus à sua igreja.
Um outro estudioso interpreta a profecia como uma inspirada transmissão de exortações, instruções ou advertências. Nos dá uma abrangente definição, uma inspirada pregação, predizendo o futuro, expondo misteriosas verdades, ou pesquisando os segredos do coração e do caráter dos homens. Paulo tem uma elevada opinião sobre a função dos profetas, como fica fez no capítulo 14, de falar em línguas. O dom de profecia é forte, pastor. As declarações do Antigo Testamento nos trazem, né, as palavras dos profetas que eram direcionadas por Deus para exortar, para instruir e para advertências para o povo. Mas algumas pessoas achavam que era local, mas a profecia ela tem uma distância, né? E até hoje nós vivemos debaixo de promessas, de profecias que foram lançadas no Antigo Testamento. Também tem o dom de profecia quando Deus fala através de alguém. Vou trazer algo importante que eu fiz um tempo atrás. Se eu estiver pregando, eu estou com a oportunidade de Deus usar a minha vida para transmitir algo para a sua igreja. Eu acho, ao ler a palavra, que é impossível Deus falar em duas bocas. Como? Se eu estou pregando e eu estou com a palavra de Deus, a profecia ela está aqui. Deus não vai levantar o tal pessoa do banco e usar em profecia se Deus já está falando aqui. E eu vi isso acontecer outro dia. Isso me deixa com a cabeça cheia, porque não é possível disso. Deus, ele já está usando o profeta, né, ou a profetisa nesse. Eu sou um pouco sábio nessa parte. O que acontece? A palavra é a maior profecia. Com certeza. Certo? A palavra é a maior profecia. Eu posso parar aqui, deixo ele profetizar. Estou dizendo eu. Profetiza. Acabou, eu torno a pregar. Tem gente que não, manda calar. Eu tô pregando a maior profecia. Isso aqui é forte, muito forte. Profecia no grego é profeteia. Significa falar em nome de Deus, trazendo uma mensagem direta da vontade de Deus para adverter ou edificar ou encorajar. Ou é para encorajar, advertir ou edificar. A palavra de Deus, ela é essa profecia. Tá certo? Tu tá certo? Né? A palavra é a maior profecia. No meu ponto aqui, eu tô pregando, como já aconteceu, a mulher veio profetizar, eu parei a mensagem, ela profetizou, acabou, eu continuei a mensagem. Entendeu? Porque eu entendo que Deus, naquele momento, falou comigo, porque eu estava em dúvida de pregar qual era a mensagem. E aí eu fui e preguei a mensagem certa, Deus falou, até salvou vida, batizou com o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Deus usou a mulher. Ai de ti se não pregasse a mensagem que eu te dei. Aí eu entendi que Deus estava falando comigo. Então, vai de pregador para pregador quando estiver ministrando. Tem pregador que não gosta. Tem pregador que não gosta, né? Tem outros que já dá aquela pausa ali e espera a profecia ser acabada e continua. Vai de cada pregador, mas pode continuar. No caso,
Deus já tinha uma pessoa específica para lançar ela, né? Já levantava o profeta para lançar. Então não tinha como outros se levantarem e dizer, eu sou o profeta. Deus mandou sobre ele. Sim. Não tem esses casos. Não se pode acontecer. Igual a história do velho profeta, que Deus falou, olha, vai por aqui, por este caminho, e não volta por este. Chega lá, o profeta fala, não, pode voltar por este caminho que Deus está me usando. Aí o profeta volta e morre. O Entendeu? profeta velho. É. Tem muito profeta por aí. Muito. Pastor Frank está na live aí, ó. Pastor Frank. Tem muitos profetas nessa situação, ou seja, que se dizem profetas, ou que um dia Deus já até usou, mas hoje em dia já cortou esse mistério com ele. Está mais no Então, falar desse dom de profecia é muito importante. No seu caso, na sua sabedoria de se reter, de falar alguma coisa, é muito bom, mas eu acho que a sabedoria ela tinha que ver de quem está se levantando. Porque se Deus revelou, ou se Deus quer usar em profecia, Deus não vai fazer isso e se levantar em duas bocas, em um momento de uma pregação que está falando. Deus é por isso que Paulo vai dizer, né, que quando um estiver profetizando, o outro tem que se calar. O outro cala, pronto, é bíblico. É bíblico. O outro cala. Tem um negócio aí meio estranho, e a gente até se pergunta, quem é que Deus está usando? Deus está agora. Acontece muito. Daqui a pouco. Vai ter que ter um outro dom que a gente vai falar daqui a pouco, de espírito. Deus está falando. Esse aí é terrível. Deus está falando. Esse é terrível. Ó, a profecia é amplamente praticada em igrejas pentecostais, onde crente recebe e compartilha a palavra que traz orientação e edificação para a igreja. Pode ser uma mensagem de conforto, advertência ou clareza sobre o propósito de Deus para uma igreja ou para uma pessoa. Eu não acredito nesses tipos de profecias que enrola tudo, ninguém entende nada. A profecia tem que ser clara, a profecia ela tem um destinatário, a profecia ela tem um alvo a ser atingido, a profecia ela tem que vir de Deus, porque quando é de Deus... Tem que ter a confirmação. Não entendi. Tem a confirmação. Deus está... Entendeu? Por causa do quê? Dos pseudos. Os pseudos hoje estão completamente tomados, profetizando, dizendo que é Deus, e quando acaba não é Deus. É forte. Então, a profecia, ela tem que bater. A profecia, ó, Diácono, sabe o que aconteceu sábado agora? Eu fui pregar numa vigília, eu preguei as 10 virgens. E a mensagem das 10 virgens, Jesus baseia ela no casamento judaico. No casamento judaico. Isso. Aí eu falei das virginésia, das nécia. Aí eu expliquei a palavra nécia no grego. Eram mulheres tolas que agiam sem discernimento. E tem pessoas que estão assim agindo sem discernimento. E Deus me tomou, meu irmão. E bateu no pecado, e bateu e foi arregaçando. O pastor lá da igreja se levantou, abaixou o som para mim, não tem problema, eu vou bradar. Deus está aqui, Deus vai me usar. E comecei, então, mas só minha mulher dando glória a Deus na igreja. E aí, quando acaba, o cara tinha acabado de cheirar cocaína, estava em cima do púlpito, meu irmão. E o negócio virou tudo de cabeça para baixo. E tu sabe que eu entrego o mistério, meu filho. E eu fui entregando tudo. Porque a profecia de Deus, quando é de Deus, os caras sabem, meu irmão. Os caras sabem. Essa, né? E aqui no sul,
a gente está vivendo um problema muito grande, porque a gente está no meio de um bocado de pessoas que não creem em profecias. As profecias, o dom da profecia é bíblico. Não é porque tem um bocado de gente falando um bocado de asneira, de bobagem, profetizando da carne pela emoção, que o dom de Deus não vai agir. Vai, o dom de Deus que prevalece. É o dom de Deus que está em ação, né? Como Jeremias falou com aquele outro falso profeta lá. Quem prevaleceu? Jeremias. É Jeremias. Então Deus, ele vai falar através da profecia, e é cada um que for útil. Não é todo mundo. É cada um que for útil. Então, a profecia aqui, ela tem uma clareza. Ou ela vai para confortar, ou ela vai para advertir, ou vai para edificar, porque tem um propósito a profecia. A profecia tem um propósito. E o propósito é Deus querendo falar. É Deus querendo falar. E aí eu estava com a palavra, meu irmão, e eu estava terrível na mão de Deus. Vamos lá, qual é que a gente paramos? Na profecia, né? Agora, vamos para o dom de discernimento. Discernimento de espírito. Pronto. O discernimento aqui, ele significa diacresis no grego. Diacresis no grego significa distinção ou julgamento. Opa, isso aqui é muito interessante. A gente procura entender. Se refere, pneumaton, se refere espírito. Este dom capacita a pessoa a distinguir entre diferentes influências espirituais, se são de Deus, do homem ou do espírito maligno. Então o discernimento, ele entra em ação nesse aspecto. Se é de Deus, se é do homem ou se é do maligno. A gente tem que ter esse discernimento. Aconteceu uma situação aqui esses dias, não aqui na minha igreja, né? Num lugar por aí que uma irmã que eu conheço foi pregar, e lá se levantou uma profetisa e disse assim mesmo: vou matar o teu marido, vou te dar outro e tu vai viajar pelo mundo fazendo a minha obra. Tu imagina um negócio desse? Aonde está agora na vida dela o discernimento? Uma dessas, Everton, eu mando ela calar a boca, porque Deus não vai matar o marido dela, e vai dar outro para ela sair viajando, parece uma louca, fazendo a obra de Deus. Então isso, é por isso que o discernimento, o dom de discernimento, ele tem que estar em atividade dentro da igreja. O discernimento, ele tem que estar em atividade dentro da igreja. Para quê? Para saber se é de Deus, saber se é do homem ou se é do espírito maligno. O discernimento de espíritos é crucial na igreja moderna para proteger contra falsos ensinos, falsas profecias enganosas e ataques espirituais. Pode ajudar a identificar quando um movimento espiritual, o fenômeno é genuíno ou é imitação satânica. Então, para isso é o discernimento. Eu me lembro quando eu estava aí, uma irmã começou a falar umas línguas estranhas e estava atrapalhando a minha ceia. Aí, meu Deus. Aí eu falei pro obreiro que estava comigo lá: põe a mão que isso aí não é Deus. Quando ele botou a mão, manifestou o demônio. Discernimento. A língua estranha que ela estava falando não era de Deus. Botou a mão, manifestou o demônio. Expulsa, porque eu não quero ninguém atrapalhando a minha ceia. Uma excelente
excelente descrição do dom de Deus Espírito é o poder de detectar o hipócrita. Aquele que diz que está falando em nome de Deus e não está. Como Pedro fez com Ananias, de distinguir os dons verdadeiros ou dos falsos. E de reconhecer a inspiração. Outro dia, há um tempo atrás, há uns meses atrás, eu fui numa igreja. Foi até eu, o pastor Vitor, nosso amigo. O Vitão. Um rapaz estava pregando e ele me chamou na frente para passar uma revelação para mim. Falou, tu vai cair no leito, Deus vai te jogar no leito para te provar, não sei o que, tarará. Aí ele falou assim, Deus tá me mandando eu te dizer uma coisa, mas eu não vou falar. Aí eu falei no ouvido dele, se é Deus que está mandando, fala. Aí ele falou, não entendi. Eu falei alto para a igreja ouvir. Se Deus está mandando, fala. Porque a gente não pode controlar Deus. Não existe. Eu falar, Deus está me mandando falar, eu não vou falar. Eu não sou rebelde. Não tem como. Aí ele falou assim, Deus está mandando, tem que falar. Ele falou assim, Deus me mostra que tu está em pecado e quer fazer e tem que fazer um conserto. Eu falei, qual o pecado? Ele só está me falando. Falei, meu irmão, você não pode se contradizer. Aí o pastor Vitor se levantou e ia embora. Ficou lá e chamou, eu não estou acreditando que esse varão fez isso, não sei o quê, tarará. Falei, pois, porque não tem como. A gente não Deus. Não tem como Deus me falar uma coisa, me mostrar uma coisa que eu não vou falar porque eu não quero. Não existe isso. Sim. Se for para envergonhar ou não envergonhar, se a gente olhar a Bíblia, está cheio de pessoas sendo envergonhadas por Deus. Sim. Davi, quando o profeta foi lá, olha, tu está em pecado, tu fez isso e aquilo, entendeu? Então Deus, ele já mostra logo que é para que haja um conserto. Sim. Aí é difícil de algumas coisas a gente. É por isso que o discernimento é para isso, para saber se é de Deus, se é do homem ou se é do maligno. O discernimento precisa entrar em ação dentro da igreja. O dom de discernimento, ele precisa entrar em ação dentro da igreja. Pode comentar aí o 8. Por falar em línguas, a excessiva preocupação pelo dom de variedade representava o âmago, ou centro, do problema dessa sessão. A palavra línguas, glosson, aparece sob várias interpretações. A língua falada ou a língua em ação, com palavras raras, provinciais, poéticas ou arcaicas. A linguagem espiritual desconhecida pelo homem e pronunciada em um estado de êxtase, e a linguagem conhecida ou dialeto. Entre os comentaristas mais antigos, era costume interpretar tanto as línguas do Pentecostes como as línguas do Corinto, como línguas conhecidas. Escritores como Lange, Calvino, Adam Clarke e Mateus têm esta opinião. Escritores mais recentes preferem fazer uma distinção entre os dois tipos de línguas. Um estudo que aceita as línguas do Pentecoste como sendo as línguas faladas na ocasião, escreve sobre as línguas de Corinto. Outros possuem um estranho dom chamado dom de língua. Não sabemos exatamente do que se tratava, mas parece ter sido uma espécie de explicação inconsciente, através da qual o orador exprimia uma rapsódia apaixonada, onde seus sentimentos religiosos recebiam expressão e exaltação. Já um escritor contemporâneo afirma que a falta de qualquer necessidade de interpretação no Pentecoste torna difícil identificar a situação com a qual Paulo está procurando regulamentar a igreja de Corinto. Tem mais algumas coisas, mas o dom de línguas, ou falar em línguas, ele deve vir acompanhado, né, da interpretação. Porque senão a igreja. O pastor Eliseu Rodrigues estava pregando um tempo atrás e o irmão começou a falar em línguas. Começou a gritar na igreja.
Aí ele foi perto do irmão e começou a interpretar. É o dom de línguas, ou falar em línguas, que deve vir porque deve edificar a igreja, né? Aquele que fala em Sim. língua, fala somente com o Senhor. E edifica a si próprio, como em Pentecostes, que as pessoas olhavam e falavam: o que essas pessoas estão falando? Será que elas estão embriagadas? Umas falam em uma língua, as outras falam em outras, de variedades de línguas, ou falavam em diversas formas, né? Deixa Deus lutar aí, pastor. Então, a variedade de línguas, o grego aqui vai nos trazer aqui um negócio muito importante, geneglosson, né? Tipo ou variedades. Refere-se a línguas. Este dom envolve falar em idiomas desconhecidos pelo falante, seja uma linguagem terrena ou uma linguagem espiritual, né? O dom de língua ainda é amplamente praticado em muitas igrejas hoje, né? É usado para edificação pessoal, em oração ou em contexto público quando acompanhado pelo intérprete. Ou seja, os discípulos, no dia do Pentecostes, eles foram tomados, porque eles não falavam o idioma das outras nações. Aqui entra a parte sobrenatural de Deus, que eles começam a falar. Na realidade, eles estavam transmitindo a mensagem de Deus na língua das outras nações para eles entenderem a palavra de Deus. Da forma que as outras... Falhou. Falhou. Tá pensando agora? Uhum. Não, eles falavam em línguas de forma que as outras pessoas entendessem, né? Isso é edificação da igreja, né? Eles estavam transmitindo a palavra, o evangelho. Então, variedade de línguas, né? Aqui no sentido do glosson, né? Geneglosson, este dom envolve falar em idioma desconhecido, seja uma linguagem terrena ou uma linguagem espiritual. Eu não sei falar inglês, nem espanhol e nem francês. Mas eu fui pregar numa igreja e Deus começou a me tomar em variedade de línguas estranhas. Tinha um francês na igreja. E o francês entendeu a mensagem. É forte. Porque tinha pessoa interpretando. Eu vivi essa experiência de profetizar para uma americana e ela entendeu os mistérios que estavam saindo da minha boca. Porque tudo tem um mistério de Deus para edificação. É para edificação. Então, variedade de língua, quando eu falo em línguas, eu falo e edifico a mim mesmo. Eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. E esse momento aqui, que ele é importante, que eu vou deixar tu comentar agora, e o 9, que é a interpretação das línguas. 9? Interpretação das línguas. Interpretação das línguas. Tem duas explicações para o dom especial de interpretação às línguas. Uma delas é que este é um dom pelo qual Deus torna inteligível, ou seja, transmitível, né? Que se possa transmitir ou entender aquilo que está oculto em todas as afirmações proferidas em êxtase. Outra explicação foi sugerida por Adam Clarke. Era necessário que, enquanto alguém estivesse falando sobre as profundas coisas de Deus, em um grupo onde vários dos que estavam presentes não compreendiam, embora a maioria compreendesse, que uma das pessoas conseguisse interpretar imediatamente o que estava sendo dito, aquela parte da congregação que não entendia a língua. O versículo 11
insiste novamente no ponto principal de toda a discussão, isto é, que todos os dons vêm do Espírito. O verbo opera está no presente e implica que o Espírito concede esses dons continuamente. Para aqui, só não entendi da língua. Deus torna inteligível. É forte. O que a gente estava falando no começo. Ou da continuidade do 9, né? Que é necessário que haja essa interpretação. Teve um pastor que ele foi pregar no Haiti. Ele está contando um testemunho dele também. Que ele não sabia falar, tinha um intérprete do lado dele. E ele começa a falar, só que aí o intérprete para de falar. Porque ele começa a falar em línguas e o povo começa a entender. Deus começa a desenrolar. É muito Coisa de Deus. Esse dom de Deus de falar em línguas e de interpretação é maravilhoso. Porque Deus ele faz com que as pessoas entendam e compreendam o processo que está acontecendo ali naquele ambiente, né? Esse aqui já é hermineia. Hermineia significa interpretação ou tradução. Este dom permite que alguém compreende o que Deus está querendo transmitir. Eu estou falando em mistério aqui, o tradutor está aqui, ó. É Deus. É Deus. É forte. Quando alguém fala em línguas durante o culto público, o dom da interpretação é necessário para que todos entendam e sejam edificados. Né? Então, uma pergunta, pastor. Pode falar. O que o senhor acha quando a pessoa está pregando? Você acha que é necessário ela falar em línguas ou precisa apenas pregar? Porque eu já vi pessoas criticar essas situações. Se eu estou pregando, eu preciso apenas falar da mensagem. Não é necessário falar em línguas. Eu acredito que eu já tenha escutado isso em algumas igrejas aí. É necessário... Tu diz que você está pregando e falar em línguas estranhas? Cortou, não ouvi. É, porque algumas pessoas falam que é desnecessário falar em línguas enquanto está pregando. O que o senhor acha? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Johnny já a minha experiência, a minha experiência com Deus, se há liberdade para o Espírito Santo, ele vai me usar. Agora, se eu estou pregando, o Espírito Santo quer me usar para falar em mistério, para profetizar, para orar por alguém, eu vou pregar, eu vou ser direcionado da forma como o Espírito Santo quer. Agora, quando a pessoa ela é natural, ela vai pregar normal, ela vai pregar do jeito dela. Agora, quando a pessoa está na direção do Espírito Santo, não dá. A pessoa vai pregar na direção do Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Agora tem mensagem que eu já preguei e Deus falou, em nenhum momento saiu nenhum mistério. Tem mensagem que Deus já me usou, o mistério já foi desenrolando forte. Então, vai de cada um. Como entender, como queira ser usado pelo Espírito Santo. Eu sou um tipo de um pregador. Se Deus quiser me usar, Ele vai me usar. E não tem como parar. É de fato que muitos têm essa parte, não é necessário, tá? Eu já não sou assim. É forte. Olha o que aconteceu em São Paulo outro dia. Eu estava na corrida, eu fui levar um rapaz e uma menina. E ela começou a falar assim, é incrível e tal, muito feliz porque tu vai pregar em inglês. O rapaz ia pregar em inglês para as pessoas que só falavam português. Aí eu comecei a rir dentro do carro, porque eu achei isso, para mim, é desnecessário. Porque se tivesse alguma pessoa de outro país, sim, se fosse uma pessoa de outro país, era necessário. Mas ele iria ministrar a palavra em inglês para um povo que só fala português. Então, em que momento a igreja ia ser edificada? Em que momento Nenhuma. ia ser abençoada? Nenhuma, porque o povo não ia entender. O povo... Tem pessoas que é difícil, sabe?
as pessoas tinham que ter mais um senso espiritual para entender que a mensagem ela tem que ser pregada para edificar, para ganhar alma. Agora, quando as pessoas começam a pregar para querer se aparecer e tal, não dá. Jean, nós comentamos os 9 aqui, os 9 dons espirituais, e a gente vamos entrar aqui para nós começar a encerrar a nossa live. Bora fazer um comentário do sensacionismo e também do continuismo. E aqui eu vou mostrar algumas igrejas que elas não enfatizam os dons espirituais, né? Elas não enfatizam os dons espirituais. Aqui existe debate entre sensacionismo e continuismo, né? Refere-se a diferentes crenças sobre a permanência ou a cessação dos dons espirituais, escrito no Novo Testamento, como profecia, cura, falar em línguas. Aqui está uma visão que eu tenho aqui dessas duas linhas de pensamento. O que tu acha, Jean? Deixa Deus lhe usar rapidinho. Vou pegar rapidinho, tá bom? Fechou? Rapidão. Eu quero falar aqui do sensacionismo. Isso aqui é interessante. O sensacionismo é uma doutrina que certos dons extraordinários, conhecidos como os dons milagrosos, dons espirituais, cessaram após a era dos apóstolos. Os sensacionistas acreditam que esses dons foram dados à igreja primitiva para confirmar o testemunho dos apóstolos e validar a mensagem do evangelho, mas que não são mais necessários após a conclusão do Novo Testamento. Então, muitos acreditam que os dons espirituais, eles cessaram, eles acabaram, não são mais necessários aqui no Novo Testamento. O que nós vamos tirar aqui para nós ver é que os sensacionistas, eles creem que os dons cessaram. Não há mais necessidade dos dons espirituais ser em pauta, colocado na igreja, ser ativo na igreja. Eles acreditam que não tem mais necessidade, que acabou os dons espirituais após a conclusão do Novo Testamento e o fechamento do canon. Então eles acreditam que acabou. E eles têm argumento, fundamento histórico. Os sensacionistas apontam que a história da igreja após o período apostólico e os dons diminuíram. Eles argumentam que isso sugere que esses dons estavam ligados a um propósito temporário, que os dons foram temporários, somente na época dos apóstolos. Alon Costa está aí na live, Deus abençoe. Boa noite, meu irmão. Então, os dons espirituais para o sensacionista cessaram, acabaram. Não tem mais dons espirituais para o sensacionista. Eles acreditam que os dons foram encerrados. Os dons duraram até a época dos apóstolos. Quando concluiu o Novo Testamento, acabou os dons espirituais. O sensacionista tem essa linha de pensamento. O cumprimento do propósito. Eles acreditam que os dons serviram para validar o ministério do apóstolo enquanto o Novo Testamento estava sendo escrito. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Uma vez que as escrituras foram completas, os dons não eram mais necessários. Os sensacionistas, eles acreditam que quando o Novo Testamento foi escrito e também completo, acabou os dons espirituais.
Ele se baseia em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, 9, 10. Os sensacionistas citam este trecho onde Paulo diz que a profecia cessaram, as línguas se calaram e o conhecimento passará. Eles entendem que isso se refere ao fim dos dons espirituais, após a era apostólica, ou após a conclusão do cânon das Escrituras. A tradição reformada, muitas tradições reformadas, como presbiteriano e batista reformados, adotam uma visão sensacionista, baseada em uma interpretação de que os dons extraordinários eram limitados ao início da igreja. Então, o que acontece? Eles interpretam um texto de maneira errada. Não pode interpretar o texto de maneira errada. Então, eles pegam o texto, eles passam a apoiar no fundamento deles. Então, os sensacionistas, hoje, eles usam diversas ferramentas para dar suporte à sua linha de pensamento. O que tu acha de sensacionista, Jean? É forte. Olharmos até a atualidade, tem crente e até mesmo assembleiano que já viveram isso, desacreditam dos dons do Espírito, da ação do Espírito. Eles desacreditam. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando muito a atenção deles. Não sejam ignorantes, né? Não ignorem a ação de Deus. Não ignore a ação do Espírito, porque o Espírito ainda é vivo, ainda age, ainda opera, ainda realiza. É difícil de acreditar que ainda existem algumas pessoas que não acreditam nos dons de Deus, porque os dons de Deus, eles são necessários, né? Para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para o aumento da nossa fé. E é isso. Tem pessoas que eu já congreguei que hoje em dia não acreditam, infelizmente não acreditam nas ações do Espírito. O celular é muito rápido, é 4%. Aqui, Pode concluir. Vivem em um momento, em um período que se isolaram, né, das ações do Espírito. Teve uma vez que eu fui pregar, eu falei em línguas e passei uma profecia para uma irmã, que a irmã testificou depois, no culto, ou seja, deu testemunho, mas o pastor falou que ele não acredita nisso. Ele, infelizmente, deixou de acreditar porque acha que não é mais tempo para isso. Não existe mais esse movimento nas igrejas. Sendo que ele veio disso, foi batizado e tudo. É complicado ver das... Os sensacionistas, eles vão fazer de tudo para botar argumentos e colocar na mente das pessoas que os dons espirituais cessaram, que os dons tiveram a sua atividade até a era apostólica. Isso não é verdade. Vamos lá, o continuismo, ou os continuistas, eu sigo essa linha de pensamento aqui dos continuistas. Os continuismo é a crença de que todos os dons espirituais descritos no Novo Testamento continuam em operação até hoje. Os continuistas argumentam que todos os dons não foram dados apenas para a era apostólica, mas para a edificação contínua da igreja. Então, eu sigo essa linha de pensamento. Os dons espirituais, eles continuam porque eles foram dados para a edificação da igreja. Quando as pessoas elas deixam de acreditar nos dons espirituais, elas têm que rasgar a Bíblia. Porque os dons espirituais é para a edificação da igreja. Os dons espirituais, eles existem na igreja. Para que os dons espirituais? Para a edificação da igreja.
ele não foi só para a era apostólica, mas continua nos nossos dias para a edificação da igreja. A ausência, olha, os argumentos principais aqui do continuismo é isso aqui, ó, a ausência de um claro término de dons. Os continuistas acreditam que a Bíblia não dá uma indicação clara que os dons cessaram. A Bíblia não dá. A Bíblia não mostra que os dons cessaram. E que a passagem de 1 Coríntios, que eles afirmam, os sensacionistas, 1 Coríntios 13, 8, 9, 10, fala sobre o perfeito que virá, referindo-se à segunda vinda de Cristo, não ao fechamento do cânon bíblico. Ó, eles usam de subterfúgio, eles usam de artimanha, de comentário superficial para tentar lubrificar o povo. Os dons continuam em ação. Isso, por que os dons continuam em ação? Porque nós temos experiência prática nisso, nós temos experiência nisso. Muitos continuistas apontam para experiências pessoais e testemunham ao longo da história da igreja, onde pessoas alegaram ter profetizado, falado em língua ou testemunhado curas e milagres. Por exemplo, os missionários Daniel Berg e Gunaving, quando chegaram em Belém do Pará. Eles foram expulsos da igreja batista tradicional porque eles falavam em línguas estranhas. Até a irmã Celina de Albuquerque, que era da igreja batista, passou a noite toda orando para ver se era de Deus. E Deus batizou ela com o Espírito Santo e ela falava em línguas e foi a primeira mulher no Brasil a receber o dom. Então, como é que os sensacionistas vêm dizer que os dons cessaram, que o Espírito Santo parou de atuar? E eu tenho aqui ainda Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13, essa passagem menciona que Cristo deu dons à igreja, até que todos cheguem à unidade da fé. Os continuistas interpretam isso como uma indicação de que os dons são para todo o tempo em que a igreja estiver aqui na terra. Eu creio. Eu acredito. O seu áudio ficou um pouco baixo agora. Oi. Melhorou? A mesma coisa. Meu celular ficou em 1% e o menino levou meu carregador no carro. Já vai desligar. Tranquilo. Tranquilo. O que tu acha dos sensacionistas? Rapaz, Ou dos continuistas, melhor dizendo? tá muito baixo o seu áudio. Mas acho que deve ser o meu celular que vai desligar. Eu acho que ele abaixou. Eu queria que tu fizesse um comentário sobre os continuistas. Sobre o continuista somos nós, né? Que ainda acreditamos nos dons do Espírito, na ação do Espírito. Sobre a continuação, né, desta ação. Porque, na verdade, no tempo em que aconteceu... Caiu a ligação dele ali, mas eu vou continuar aqui e vou concluir a nossa live nessa noite. Os continuistas, eles acreditam nos dons espirituais. Eles acreditam nos dons espirituais, que os dons espirituais não cessaram. E os dons espirituais não cessaram. Você que está me vendo na live, se você quiser fazer o seu comentário aí acerca dos dons espirituais, se você crê que os dons ainda estão em atividade, você pode fazer o seu comentário aí na live. Então, os dons, eles continuam em ação. Os dons de profecia, de cura, de línguas, não cessaram, pois temos a Bíblia como a revelação, e a Bíblia nos mostra isso, né?
sensacionismo, eles acreditam que com a conclusão do Novo Testamento os dons de profecia, de cura acabaram. Errado. Os dons espirituais continuam até o dia de hoje. São parte da vida da igreja. Os dons espirituais fazem parte da vida da igreja. Queridos, eu vou finalizar a live agora e quero mostrar para você algumas igrejas que elas não crê e nem enfatiza os dons espirituais. Igreja presbiteriana, igreja batista, a igreja luterana, igreja anglicana, igreja reformada, igreja metodista, igreja congressional, igreja episcopal, igreja adventista do sétimo dia, igreja ortodoxa. Algumas igrejas evangélicas independentes também elas não crê nos dons espirituais que ainda está em atividade. Então, esse momento foi muito lindo, foi muito maravilhoso falar acerca dos dons espirituais que possa ter ajudado você a esclarecer algumas coisas. Deus abençoe você de forma especial. Amém? E nós vamos estar de volta aí em outras lives para falar acerca da palavra de Deus. Amém? Se você quer que nós faça algum comentário, algum estudo, traga aqui no Instagram para você, é só você botar no comentário aí que nós vamos abordar assunto. E se você gostou, dá o seu ok aí, curte aí, é bênção de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.